Quando o alimento se torna prasada. Shivaramasvami. O fenômeno de algo mudar de material para espiritual é extraordinário, mas isso é algo com que os devotos estão envolvidos diariamente quando oferecem a Krishna seus alimentos. O fenômeno de algo mudar de material para espiritual é extraordinário, mas isso é algo com que nós, como devotos, estamos envolvidos diariamente, até mesmo várias vezes ao dia. Isso acontece quando o alimento se torna prasada, ou alimento santificado pelo Senhor. Quando eu estava começando minha vida de devoto em Montreal, nós programamos um pequeno evento no campus da Universidade de McGill. O panfleto do programa dizia: "Veja a matéria ser transformada em espírito bem diante de seus olhos." Esse título certamente fez muitas pessoas interessadas e curiosas. Durante o programa, o presidente de templo anunciava cada evento, e ele estava anunciando agora o mais esperado. Ele finalmente disse: "Certo, agora chegou o momento que todos esperavam. Vocês verão o espiritual se manifestar diante de seus olhos." Os estudantes estavam sentados no limite de seus assentos. O prato de alimento não oferecido, que era o banquete a ser servido aquele dia, foi trazido até o recinto e colocado em frente a uma figura do Panchatattva, o Sr. Caitanya e seus 4 associados principais. Um devoto então prestou reverências, soou o sino e recitou alguns mantras. Finalmente, ele ficou de pé e declarou à plateia: "Aí está. Nós trouxemos comida comum, e agora está transformada em substância espiritual." E antes que qualquer um pudesse lançar algum desafio, ele disse: "A prova virá quando vocês comerem e constatarem o efeito que esse alimento tem." Como Krishna diz: Pratyaksha-vaganam dharmyam. O princípio da religião é entendido pela experiência direta. Bhagavad Gita 9:2. Neste caso específico, a prova viria ao saborear. Aqueles que já provaram Krishna prasada sabem que tem um poder extraordinário, e comê-lo é algo bem diferente de comer alimentos que não foram oferecidos ao Senhor com amor e devoção. Então, quando o alimento se torna prasada? Quando é oferecida, certamente. Mas para uma oferenda ser bem-sucedida, ela deve ser aceita. Quando Krishna aceita o que oferecemos a ele, o oferecido se torna prasada. A palavra prasada significa misericórdia, e, no Bhagavad Gita 2:65, o Senhor Krishna diz que prasadi sarva dukkanam anirasopajayati. Receber a misericórdia do Senhor destrói todas as misérias. Dessa maneira, quando comemos, ou honramos, como dizemos, prasada, sentimos grande júbilo. O prasada destrói os resultados de nossas atividades pecaminosas passadas. Rupa Goswami diz que o prasada faz com que nos sintamos muito auspiciosos. E o que é que está sendo realmente aceito? É a comida em si. Krishna diz no Bhagavad Gita 9:26. Patram pushpam palam toyam, yumi bhaktilya prayashati, tadjam bhakti uparitam, ashnami prayatatmanda. Se alguém me oferecer, com amor e devoção, uma folha, uma flor, uma fruta ou água, eu aceitarei. Ele diz: "Eu aceito Bhakti." Você pode oferecer uma folha, uma flor, uma fruta, leite ou alimentos fritos na manteiga clarificada, mas é a devoção que leva essas preparações até Krishna, e é também a devoção que inclina Krishna a aceitar o que é oferecido. Asri Ishopanishad, Mantra 5, diz que Tad Duri Tad Vyantik. Embora Krishna esteja muito longe, ele também está muito perto. Assim, onde quer que estejamos, ao oferecer algo para Krishna, a devoção traz Krishna diretamente a nós. Nós devemos reconhecer, todavia, que nem todas as oferendas estão no mesmo nível, elas dependem da natureza do devoto. Embora existam várias formas de se categorizar os devotos, neste caso podemos considerar 3 tipos: devotos motivados, devotos puros e devotos saturados de amor. Consequentemente, suas oferendas cairão em uma destas 3 categorias. A oferenda motivada.
Uma oferenda motivada é quando algo é oferecido a Krishna com a ideia de que algum benefício material virá como consequência, como, por exemplo, libertação do sofrimento material. Se eu oferecer isto a Krishna, eu terei prosperidade, serei saudável, meus filhos conseguirão boas esposas, e assim por diante. Ou talvez alguém deseja ficar livre de sofrimento, ou se recuperar de alguma doença, isso é oferenda com motivação. Mas mesmo tal oferenda motivada pode ser feita de duas maneiras diferentes. Se ela é feita através do Guru Parampara, a sucessão de mestres espirituais, então Krishna aceitará, porque os devotos puros são muito misericordiosos e, para elevar devotos motivados, eles imploram a Krishna que aceite a oferenda deles. Em outras palavras, é a pureza dos devotos do Guru Parampara que transforma a oferenda impura em oferenda pura. Se uma pessoa na categoria de motivada simplesmente oferece caprichosamente, e não através do Guru Parampara, então a oferenda não se torna prazada. Ainda assim, semelhante oferenda tem valor no sentido de que a pessoa está pensando, pelo menos eu estou oferecendo isto a Krishna. Claro que pensar em Krishna é sempre benéfico. A Kama, Sarva Kama, Moksha Kama. Sem nenhum desejo material, cheio de desejos materiais, ou desejando a libertação, em todos os casos, quem se lembra de Krishna se purifica gradualmente. Porém, a não ser que Krishna exiba alguma misericórdia excepcional, ele não aceita alimento oferecido com desejos egoístas. Yasa Prasjadana Gati Kutupi. Sem a misericórdia do mestre espiritual, não se pode fazer nenhum avanço. Gurvastakya 8, Krishna não aceita nenhuma oferenda, exceto se ela vier pelo Guru Parampara. É recorrente a pergunta de devotos da congregação e novos devotos em geral que não são iniciados, mas que estão oferecendo seus alimentos. As nossas oferendas já são prazada ou ainda não são prazada? Para respondermos a essa pergunta, temos que considerar a abrangência da sucessão discipular. A sucessão discipular não é restrita a devotos iniciados. Se alguém recebe a instrução de um Vaishnava autorizado para oferecer o alimento, então Krishna aceitará a oferenda. Krishna não rejeita a aproximação sincera de tais pessoas, porque elas estão, de fato, aceitando o Guru Parampara, mesmo não tendo ainda passado pelo processo de Diksha. A oferenda pura. O segundo tipo de oferenda é a oferenda pura, que é aquela oferecida pelo devoto para dar prazer a Krishna. O devoto não tem motivações egoístas. Ele quer apenas dar prazer ao Senhor. Em casa, eles oferecem o alimento preparado para fotos, deidades ou shalagramas Shila. E no templo, tais pujaris de coração purificado tentam dar prazer a Gauranita e Radha Krishna. Contudo, mesmo nessa categoria há dois tipos de oferenda: regulada e espontânea. Oferendas reguladas são feitas como um dever, seguindo todas as regras e regulações. A segunda também envolve o devoto fazer tudo como deve ser feito, mas a oferenda é feita devido a um apego espontâneo pelo Senhor. Tal devoto já tem certo nível de afeição por Krishna e já não trabalha mais apenas com a ideia de obrigação. Eu vou fazer isso porque assim instruem as escrituras e também meu Guru. Claro que por fazer as atividades recomendadas por Guru e Shastra, a atração natural dos devotos por Krishna é redespertada para que possam, por fim, executar serviço devocional espontâneo com afeição. Essa afeição é um pouco diferente do amor maduro, amor espiritual, mas é genuína. De qualquer forma, ambas as oferendas devem ser feitas através do Guru Parampara. O prazada também é diferente nessa categoria. Quando você oferece algo a Krishna por uma questão de dever, ele aceita por uma questão de dever. Ele se sente no dever de aceitar. No Bhagavad Gita 13:24, Krishna diz: se eu não seguisse as regras e regulações, as pessoas se desencaminhariam. Krishna está agindo por questão de dever. Porém, Krishna considera que, entre todos os devotos que estão rendidos a ele, aquele que lhe oferece tudo com amor e devoção é o mais querido. Assim, Krishna reciproca a altura.
Ele responde com afetuoso amor esses devotos. Naturalmente surge a pergunta: existem diferentes categorias de prasada? E a resposta é sim. Krishna Diskuyata Manprapadanti Tanstataiva Bhajamyam. A todo aquele que se rende a mim, eu o recompenso na mesma proporção de sua rendição. Bhagavad Gita 4:11. A oferenda se torna prasada na mesma intensidade da devoção de quem a prepara. É interessante notar que a habilidade de experimentar prasada será também a proporção de habilidade que a pessoa tem para oferecer prasada. Em outras palavras, os devotos experimentam a natureza espiritual do prasada na mesma intensidade que estão manifestando devoção na oferenda. Oferenda em amor puro. O terceiro tipo de oferenda é aquela feita com amor puro. Quando os devotos chegam ao estágio de devoção amorosa, Krishna aceita a oferenda diretamente de suas mãos e reciproca seus devotos com amor. Devoção amorosa é aquela exibida pelos associados eternos de Krishna no mundo espiritual, onde ele está diretamente ocupado em experimentar toda a variedade de amor que seus devotos lhe oferecem. Então, onde está a diferença? E como o alimento se torna espiritual? A comida parece ser a mesma antes e depois de ser oferecida, mas o que de fato acontece é que Krishna reciproca a devoção de seus devotos, manifestando suas Varupa Shakti, ou sua Daivi Prakriti, sua potência espiritual interna, na intensidade que o devoto permitir. Permitir no sentido de ser na intensidade que o devoto deseja, ou na intensidade que ele manifesta serviço devocional. Quando Chaitanya Mahaprabhu estava em Jagannatha Puri e provou Jagannatha Prasada, ele ficou tomado pelo extasiante sabor do prasada. Ele glorificou o prasada e pôde, diretamente, provar a saliva de Krishna misturada ao alimento. Ele então começou a glorificar o efeito de tocar os lábios de Krishna. É isso que acontece quando alguém com devoção amorosa experimenta o alimento que foi oferecido ao Senhor. E, nesse caso, sem nenhuma dúvida, a habilidade de Chaitanya Mahaprabhu em honrar prasada excedeu a devoção dos brahmanas que ofereceram o alimento originalmente ao Senhor Jagannatha. De qualquer forma, entretanto, prasada é sempre a potência interna de Krishna. Ela é não diferente de Krishna, e é dinâmica. Um devoto imbuído de amor pode provar mais potência espiritual ao honrar prasada do que foi originalmente manifesta quando o Pujari a oferecia. Consideremos os exemplos de Prahlada Maharaja e Mirabai. A ambos foi dado veneno para beberem, mas, porque a ofereceram alimento envenenado com grande amor e devoção ao Senhor, o veneno se tornou néctar e não teve nenhum efeito negativo. Por quê? Porque tanto comida venenosa quanto comida nutritiva são parte da relatividade do mundo material. Quando oferecemos algo com amor a Krishna, no entanto, Krishna manifesta sua potência Sapsiddhananda naquele alimento. Dessa forma, veneno se torna tão prasada quanto samosa com lace de maracujá. Oferecendo nossas vidas. Nós não devemos pensar, todavia, que alimento é a única coisa que podemos oferecer para Krishna. Devotos fazem de suas vidas uma oferenda. Yat karoshi adhyashnasi, yajjoshi dadasyat, yat tapasyasi kaunteya, tat kurushvamajarpanam. Krishna está dizendo: tudo o que fizeres, tudo o que comeres, tudo o que ofereceres ou deres, e qualquer austeridade que praticares, faze isso, o filho de Kunti, como uma oferenda a mim. Bhagavad Gita 9:27. De fato, cada inspiração ou expiração de um devoto é uma oferenda. Quando devotos dormem para manterem seus corpos que usam para servir Krishna, isso é uma oferenda ao Senhor. O ato de se alimentarem para manterem seus corpos saudáveis para servirem a Krishna é uma oferenda. Quando recebem algo, comida, sabonete, dinheiro, usam tudo para Krishna, como uma oferenda a Krishna. Em Nova Vrajadama, a comunidade rural dos devotos da Hungria, tudo que os devotos adquirem ou ganham, eles primeiramente oferecem a Radha Shyama Sundara, as deidades presidentes, perante o altar. Dessa forma, a prática de oferecer tudo para Krishna se torna natural.
Nós temos de aprender a oferecer tudo. Nós acordamos cedo pela manhã, e a primeira coisa que fazemos é oferecer orações ao Senhor. Nós cantamos Hare Krishna não como uma forma de entretenimento, mas como uma oferenda para a glorificação de Krishna. E quando alguém vive dessa forma, de certa maneira, o ato formal da oferenda se torna desnecessário, embora o devoto faça para dar exemplo, porque tal devoto está sempre absorto em fazer tudo para o prazer de Krishna. Portanto, Yumi Bhaktilya Prayashati, Bhakti já está ali, e Krishna está muito ansioso por recebê-la. De fato, Krishna fica sempre junto de seus devotos para aceitar seu serviço devocional amoroso a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Em última instância, é isto a que aspiramos e é isto que devotos puros fazem. Eles vivem para Krishna, e por isso tudo o que fazem se torna consciente de Krishna, se torna prasada. Os vaqueirinhos simplesmente sentam com Krishna e comem o que há em suas lancheiras, eles não fazem nenhuma oferenda para Krishna. Quando eles oferecem algo para Krishna, eles simplesmente tiram de suas lancheiras e colocam diretamente na boca de Krishna. Ou então eles comem metade de uma bolinha doce e então dizem: "Uau! Olha só Krishna, veja como está gostosa essa bolinha doce." E colocam o resto na boca de Krishna. Yumi Bhaktilya Prayashati, esse é o amor deles. A formalidade e o aspecto técnico da oferenda não são mais relevantes, porque o que realmente Krishna quer são o amor e a devoção. É isso que de fato lhe interessa. Se Mãe Yashoda oferece o leite de seus seios, as gopis oferecem seus corpos, as vacas o leite que têm, ou seus vaqueirinos lutam ou pulam nas costas de Krishna, tudo vira prasada porque tudo é uma oferenda amorosa. Nosso dever na consciência de Krishna, portanto, é viver neste mundo de prasada e, por consequência, tornarmos a nós mesmos prasada. É isso que Krishna conclui no Bhagavad Gita 4:24, quando ele diz que Brahmarpanam Brahma Avir Brahmagnau Brahmanautam. Uma pessoa plenamente absorta na consciência de Krishna certamente alcança o reino espiritual devido à sua plena contribuição às atividades espirituais. Se estamos pensando em oferecer tudo a Krishna, se nossas atividades físicas são uma oferenda a Krishna, se nossas palavras são uma oferenda a Krishna, então, por fim, tornamos a nós mesmos uma oferenda a Krishna. Tornamo-nos prasada. E Krishna está sempre ansioso para provar as doces nuances de nossas oferendas amorosas.